Olá, boa noite. Hoje o Ideias da Aldeia discute sobre um dos problemas históricos do país. Vamos falar sobre corrupção. Na semana passada, o estado de Rondônia foi palco de uma cena que entristece a todos nós, sobretudo para quem vive na Amazônia. 23 pessoas foram presas por envolvimento com corrupção, que renderam um prejuízo aos cofres públicos de 70 milhões de reais. Foram presos, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, parlamentares, um espetáculo do caos. E quem vem analisar essa situação aqui no Ideias da Aldeia é o senador Ciba Machado, ele que participou de uma comissão de parlamentares que, de certa forma, deu início à investigação que resultou na Operação Dominó. Boa noite, senador. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, tá? Senador, o senhor poderia explicar para a gente em que contexto que iniciou essa investigação que o senhor fez parte aí nessa comissão, em que contexto que ela foi necessária? Bom, o governador Ivo Cassol, ele no início do governo dele, procurou vários deputados lá em Rondônia e fizeram uma espécie de troca de ideias sobre como fazer acerto em termos de desvio de dinheiro. E ele gravou estas conversas. Segundo ele, gravou porque em algum momento ele poderia precisar dessas imagens. Passou 2 anos com essas imagens guardadas. Um belo dia se desentendeu com a Assembleia Legislativa de lá e divulgou essas imagens na Rede Globo. Fantástico. Inclusive saiu no Fantástico e assim por diante. Bom, isso eclodiu dentro do Senado. A senadora Fátima Cleide remete um requerimento que foi aprovado, pedindo a constituição de uma comissão que pudesse ir lá e estudar aquela situação. Então foi feita a comissão, eu assumi a presidência dessa comissão e convidei o senador Demóstenes Torres, de Goiás, para fazer o relatório. Então nós fizemos todo um apanhado lá, fundamentado nestas fitas e fundamentado também numa série de documentos que já estavam recolhidos e apreendidos pela Polícia Federal. Chegamos a uma conclusão meio absurda. Nós, inclusive, ficamos assim estarrecidos do que vimos, porque havia 3 tipos de desvio de dinheiro dos cofres da Assembleia e saímos de lá convencidos de que o Poder Executivo de lá, ou seja, o governador Ivo Cassol, mais pessoas do Tribunal de Justiça, e aí eu não imaginava que era o presidente, mas desconfiei do corregedor, tanto é que eu, senador Demóstenes Torres, saímos de lá convencido que o corregedor também estava envolvido, e, portanto, saímos de lá convencidos de que era necessário haver uma intervenção federal no Estado devido à situação de que todas as autoridades, naquele momento, estavam sob suspeita. E a Operação Dominó veio só comprovar a tese que nós levantamos um ano atrás. Por que essa intervenção federal ela não aconteceu antes da Operação Dominó? Tem um problema sério que uma intervenção, ela não encontramos ainda dentro da Constituição um amparo legal para fazer a intervenção. Vasculhamos desde a Constituição de 1937, Getúlio Vargas, para poder encontrar uma chamada guarida jurídica para poder convencer o presidente da República ou o Supremo Tribunal Federal a fazer a intervenção. Chegamos à conclusão de que a única autoridade brasileira que pode fazer uma intervenção no Estado é o presidente da República. O Congresso Nacional não pode, o Supremo Tribunal Federal também não pode, o que pode é o presidente da República. E agora tem uma informação do ministro Márcio Tomás Bastos de que a intervenção tem um certo limite, ela cria uma certa ambiguidade, porque se o governo decretar intervenção, todas as emendas constitucionais que estão tramitando no Congresso Nacional não podem ser apreciadas no mesmo ano. Então tem uma situação que para nós é muito atípica. Mas veja só, são 23 deputados estaduais que nós achamos que tem que ser deposto do cargo e presos. Dos 24, né? Dos 24 só escapa um. Foi um que nós não encontramos provas materiais. A Polícia Federal prendeu agora 23, mas deputados só um. Ou seja, vai para quase 50 pessoas que de cara estão envolvidas nesta situação. Então, portanto, o Estado tem que receber uma intervenção. Eu não sei como é que o presidente Lula vai administrar isso, mas sei agora que ele mandou fazer um pedido de que a assessoria apresentasse para ele maiores elementos, para que ele nos próximos dias com certeza vai se pronunciar sobre este fato.
Senador, algumas pessoas acreditam esse tipo de situação, a ausência do Estado, a ausência de um executivo forte. Como é que um executivo pode intervir numa situação dessa, no caso de Rondônia, dando demonstrações assim de que também estava enfronhado? Afinal de contas, um assessor direto do Ivo Cassol foi das pessoas presas, né? Como é que a gente pode entender essa situação de que o executivo de Rondônia não estava, de certa forma, também inserido nesse processo aí de corrupção? Tem um problema grave ali em Rondônia que a gente percebe dentro do governo de lá, o governador, seus principais assessores, uma confusão absurda entre o que é público e o que é privado, o que é pessoal. Tem uma confusão. O governador trabalha com aquela história de pequenas centrais hidrelétricas. Aqui e acolá diz que ele é acusado de usar laranjas para, digamos assim, grilar terras. Tem suspeita de envolvimento naquela situação dos diamantes lá dos Cinta Largas e assim por diante. Então tem uma série de problemas que é imputado contra o governador Ivo Cassol. O Ivo Cassol foi expulso do PSDB. O PSDB, nas primeiras imagens, nas primeiras acusações que aconteceram contra Ivo Cassol, o PSDB tomou a atitude da desfiliação dele, né? E os assessores dele estão, sim, envolvidos. Um dos presos atuais é o chefe do Gabinete Civil e atual candidato a vice-governador de Ivo Cassol. Então, se há uma relação dessa natureza, está muito perto de se encontrar a prova material, que eu acho que já tem uma, Itan. Já tem uma. Qual é a prova que nós temos contra Ivo Cassol agora? A prevaricação. Por quê? Porque no início do mandato ele gravou as conversas que ele teve com os deputados. E ali está claro, a Globo estampou isso. Houve ali uma negociata na casa, na residência oficial do Ivo Cassol. E ele guardou essas fitas. Como ele guardou por 2 anos a prevaricação que está, como é que uma autoridade, como governador de estado, sabia dessas coisas e não denunciou de imediato que estava sendo, digamos assim, digamos que ele é inocente. Aí diz, não, eu estou sendo aqui achacado, as pessoas estão querendo me extorquir, olha o comportamento desses parlamentares, mas não fez. Por que ele guardou? Por que deixou votar o orçamento? Por que deixou votar tantas outras matérias na Assembleia? Discutiram, sim, a mesa diretora lá da Assembleia de uma maneira que até hoje não ficou muito clara. E assim tem uma série de situações que provam que o governador Ivo Cassol já está, no meu entendimento, digamos, comprovada a sua culpabilidade nesses episódios. Senador, de que forma esse episódio de Rondônia reflete o modelo de desenvolvimento colocado em prática lá? Acho que a economia de Rondônia anda meio que com pernas próprias. Você vê um setor de empresários que trabalha, tem vida própria para isso, a produção agrícola, da produção familiar e assim por diante. Tem um cenário de crescimento no estado? Tem. Tem muitas empresas que se estabeleceram no estado de Rondônia e assim por diante. Mas o que nos parece que é uma terra meio que, quando vai para o poder público, uma terra sem lei, sabe? Uma terra sem dono, uma terra sem esperança. As pessoas não têm, assim, aquela vivacidade da esperança. Eu, há poucos dias, estive lá agora, e diga-se de passagem, não sou muito bem visto por alguns de Rondônia. Tanto é que, quando ando lá, preciso eu tomar cuidado. A própria Polícia Federal me avisou que não ande mais assim como eu andava, como se fosse um cidadão comum, tomar cuidado. Então, eu estou aqui imaginando que a situação do desenvolvimento local, as pessoas sérias de Rondônia são obrigadas a trabalhar independentemente. Porque, do outro lado, você tem um poder público com essa visão, com esse tipo de coisa, e não respeita nada, não respeita a legislação, não respeita nada, não respeita as pessoas, não respeita a autoridade que recebe. E eu digo para você que, às vezes, eu tenho pena de algumas pessoas ali. Eu brinco com a senadora Fátima Cleide, eu digo, minha Nossa Senhora, que missão vocês têm. E ela veio aqui no Acre agora esses dias, né, que ela é uma pretensa candidata lá também, ela esteve aqui visitando, vendo como é que se faz uma administração de futuro, uma coisa mais planejada, organizada. Ela esteve aqui, passou uns 5 dias por aqui. Mas eu acho que Rondônia tem isso.
O que é de bom de Rondônia anda por vias próprias. E o resto que está colocado no poder central é o que deve ser varrido, no meu entendimento. Porque o Acre, em relação a isso, ele tem uma história também que faz a gente conhecer o sofrimento das instituições em relação a uma situação como essa. O Acre também já teve dias assim de extremo caos, a gente não sabia mais o que era o executivo, o que era o legislativo, o que era o judiciário. Havia uma bagunça aqui, institucional, né? Veio o governo da Floresta de 99 para cá e tem conseguido. Aliás, eu acho que, na minha opinião, se é que posso falar isso aqui, acho que uma das conquistas do governo da Floresta é justamente essa normalidade institucional, né? Isso foi uma conquista. É uma conquista, Ita. Eu gosto de dizer que nas minhas poucas leituras que eu tenho feito, eu aprendi a acreditar que a história da humanidade trabalha em cima de dois objetos práticos. Um é acreditar num ser superior. Todos os povos, em todos os lugares, em qualquer tempo da história, acreditam num ser superior. E, aqui materialmente falando, acredita num líder, numa pessoa que conduz os caminhos. O problema é saber para onde vai o líder, que tem líder da bondade e tem líder da maldade. A gente vê os episódios de São Paulo, PCC, tem líderes que cuidam daquelas coisas macabras. Hitler foi um líder do mal, mas tem os líderes que pensam na vida, nas coisas boas, na boa relação das pessoas e assim por diante. E eu acho que o Acre passou por várias etapas. Teve uma etapa de sonhar com um lugar próprio, que foi a conquista do território, Plácido de Castro e tantos outros. Depois teve aquele sonho da luta de que isso aqui virasse um Estado, saísse da condição de território e virar Estado. Então vem aí os autonomistas. Depois entra aquele conflito da posse da terra, o fim do preço da borracha, aquelas coisas todas, aí começa a criar um cenário complicado. Teve choro, ranger de dente nesse período. E depois entra uma figura de administradores públicos que envereda para o caminho da desesperança, da falta de perspectiva. Eu até digo assim, o que eu aprendi um pouco na medicina sobre a depressão, né? O que é a depressão? A depressão é a perca da esperança. O primeiro sintoma da depressão é a pessoa não ter mais esperança e não confiar mais nem em si próprio. Então, aí começa, sabe, a pior crise. E eu acho que o Acre estava vivendo um pouco dessa depressão, que é a perda da esperança. E agora, no nosso entendimento, há uma esperança, há uma visão de futuro, há uma condição diferenciada e, portanto, há uma visão de uma nova liderança assim no nosso Estado. Senador Ciba Machado, a gente vai continuar falando a respeito dessa teia de corrupção no Estado de Rondônia no próximo bloco, tá ok? Obrigado. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o senador Ciba Machado. O senador faz uma análise a respeito do panorama político que vive o estado de Rondônia nesse momento. Eu tenho aqui comigo alguns jornais que foram destaque, jornais de circulação nacional, que circularam aí nesse final de semana, com as manchetes que colocam em destaque o estado de Rondônia. Aqui, Folha de São Paulo, Polícia Federal prende cúpula do poder de Rondônia. Temos aqui também o jornal O Estado de São Paulo, chefes de 2 poderes presos por corrupção em Rondônia. Aqui, então, a manchete do jornal O Estado de São Paulo, do sábado, dia 5 de agosto. E temos aqui, talvez, a manchete com o jornal com a manchete mais impactante. Um estado atrás das grades. O jornal O Globo, também sobre o mesmo episódio. Senador, diante de um quadro como esse, o estado de Rondônia vai ter que se superar. O que é preciso a partir do povo para que isso aconteça? No começo da crise lá, houve muitas manifestações. Inclusive, houve depredação de prédios. As pessoas foram para ruas,
As pessoas tentaram, inclusive, quebrar o prédio da Assembleia Legislativa. Houve uma coisa violenta na cidade naquele momento. O que eu tenho preocupações, eu não sei se... Acho que se o poder público tomar os cuidados devidos, não precisa a população partir para isso, mas uma manifestação de cobrança é muito importante nessa hora. Eu tenho certeza que a população de Rondônia está de pé em relação a este assunto e tomará, se necessário for, com certeza, algumas atitudes que sejam importantes para lembrar todos nós da necessidade de se corrigir esse problema imediatamente. Eu volto a dizer, não tem condições da Assembleia Legislativa de lá funcionar. Não tem. O poder judiciário de lá está de luto, no meu entendimento, com 2 ícones, o presidente e o corregedor-geral presos. Isto como é que se explica uma coisa dessa? E o chefe do executivo, o governador, no meu entendimento, tinha que ser cassado, ele prevaricou. Então, como que o Estado vai ser governado? Não tem jeito. Então, tem que tomar-se uma atitude de a intervenção, não sei como é que seria, porque realmente, constitucionalmente falando, não tem uma brecha jurídica imediata para resolver o problema, mas eu tenho certeza que o presidente Lula vai tomar a melhor medida possível sobre este caso, porque as autoridades internas não têm como resolver. E uma manifestação popular, no meu entendimento, ela serve apenas para cobrar uma tomada de providência. Mas quem pode resolver neste momento é o Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula e o Congresso Nacional. Uma situação muito difícil, porque se nós temos autoridades do Tribunal de Justiça envolvidos até o pescoço com essa teia de corrupção, a Assembleia Legislativa também. Então, a medida mais lógica seria o quê? Dissolver o Parlamento Estadual, chamar para as novas eleições. Isso seria possível, esse tipo de medida? Eu vi lá que a gente apresentou no nosso relatório a seguinte medida. A intervenção tinha que ocorrer, cassando o mandato de 23 deputados, tinha que cassar o mandato, os suplentes assumiriam e decretariam uma nova mesa diretora da Assembleia. Claro que para ter uma nova eleição nós íamos ter que fazer uma consulta ao TSE ou ao próprio Supremo Tribunal Federal para nos aconselhar se caberia ou não uma nova eleição, tendo em vista que nós estávamos tão próximos da eleição da agora de outubro. Então, talvez os suplentes, porque são suplentes, estão fora da responsabilidade dos anteriores, dos titulares, poderiam assumir e concluir os mandatos. No caso do Tribunal de Justiça, eu não sei nem o que te dizer, porque eu não conheço lá dentro. Mas, de imediatamente, o presidente está preso. Eu acredito que tem que ser convocado o pleno para ver quem é que vai substituir o presidente. Ou se tem mais algum dos desembargadores envolvidos na situação. De cara, nós sabemos que o corregedor e o presidente estão envolvidos. E o governador tem que ser retirado do seu mandato. Quem retira o mandato do governador? A Assembleia Legislativa. Esta Assembleia Legislativa não vai fazê-lo. Só se houver mudança. Então chegou, como diz assim, travou. É que nem um motor de um carro. Dizer, bateu o motor. O que é bater o motor? É travar. Quando quebra lá a válvula de comando, lá arrebenta tudo, não vai mais para frente nem para trás. Então Rondônia ficou isso. Então só tem uma saída. Caça-se esses 23 deputados, o suplente assuma, tira o mandato do governador. E, no questão do judiciário, eu desconheço, mas acredito que o Supremo tem condição de tomar as providências. E aí está feito, no meu entendimento, pelo menos no início da tomada de responsabilidade, o Poder Público Federal tem que fazer, no meu entendimento, esse tipo de procedimento. Mas tirar o governador, ao mesmo tempo ele foi democraticamente eleito, é uma situação muito complicada. Aí é um processo de impeachment, por isso que eu não tenho, assim, juridicamente não é tão simples. Eu sei que não é tão simples. Então, como é que caça o governador? Aí tem todo o procedimento. O procedimento abre o impeachment. Se aprovada a denúncia contra o governador, aí ele é afastado do mandato. Tem 180 dias para o processo ocorrer, para depois ser julgado e pode aí consumar a cassação. Então, meu Deus, é complexo. Porque esse suposto impeachment, esse provável impeachment, só pode ser avaliado pelo Supremo, porque já que a Assembleia está com 23 pessoas envolvidas. É possível que seja apenas o Supremo que possa tomar essa providência. Agora, enquanto o Congresso, eu estou indo a Brasília, essa semana eu vou ficar por lá. Eu pretendo consultar a assessoria jurídica da Casa para rever toda a situação, né? E que sugestões jurídicas nós poderíamos, inclusive, também aconselhar o presidente da Casa, senador Renan Calheiros, ao próprio ministro Helen Grace, que é a presidente do Supremo, a presidência da República, até eu devo procurar o ministro Márcio Tomás Bastos, vou procurá-lo, vou ver o que ele pode dizer sobre essa situação, porque é atípica. Digo para você que a situação de Rondônia
Nós procuramos na história do Brasil e não encontramos nada parecido com o que a gente viu lá agora. Senador, toda essa confusão envolvendo o estado de Rondônia não deixa ninguém alegre, né? Isso é uma situação que entristece a todo mundo, como nós falamos no início do programa, inclusive aqui quem mora na Amazônia. Isso é muito ruim. Mas a gente, ao mesmo tempo, esse episódio nos leva a uma reflexão a respeito da importância do voto, né? É cada vez mais importante esse instrumento de participação. Sem dúvida, não é o único instrumento que o cidadão tem para participar do processo democrático. Mas no caso desse, é fundamental a gente dar mais e mais importância ao voto, né? Concordo absolutamente, tá? Até porque acho que a gente tem sempre que procurar a prosperidade. A gente tem sempre que procurar a melhora. Eu defendo isso em todos os níveis, porque todas as pessoas nascem neste mundo. Acredito muito que Deus nos criou, não foi para passar necessidade, não foi para passar maus bocados. Criou todos, no meu entendimento, para ser pessoas dignas de tudo que se tem direito. Infelizmente, tem um ou outro aqui e acolá que se dispõe a só fazer maldades, a fazer só desejar o que não presta aos outros e trabalhar na direção errada, no meu entendimento. Portanto, o que a gente tem que, neste momento, é ser muito solidário. Solidário com aquele povo, o povo de Rondônia, que não merece aquilo. E eu fico chateado, sabe por quê? Porque eu tive debates com o Ivo Cassol, não só durante a comissão, mas eu tive lá em seminários que a gente faz sobre desenvolvimento, outras coisas, e a gente teve debates assim. O Ivo Cassol teve uma reunião aqui no Acre. Me lembro que quando o presidente Lula, nos primeiros meses do seu mandato, veio aqui a Rio Branco, reuniu os governadores da região. Ele foi um cara assim que a reunião ficou chata, ficou esquisita, todo mundo ficou assim, porque ele foi de uma deselegância, de uma ignorância, assim como o ambiente. Depois veio aqui a Rio Branco, há um ano atrás, se não me engano, do governador Blálio Maggi, veio aqui e disse que para dar aula de como se governa. Ele, Ivo Cassol, dá aula de como é que governa. Ele vinha dizer o que é melhor para o estado do Acre. Ele vinha dizer, desrespeitando a história dessa gente daqui. Não pode ser. Então, eu acho que nós temos que ajudar a Rondônia agora, ser solidários, como eu acho que sempre fomos. Se a gente olhar na nossa história aqui, que nós sempre fizemos política no nosso estado, sempre procuramos respeitar o estado de Rondônia, ajudar naquilo que for possível. Eu acho que neste momento é o que eu defendo. Vamos ser solidários com aquela gente, porque eles não merecem aquele tipo de governo e aquele tipo de representação política que eles têm lá. Em relação a essa aula que ele disse que daria ao governo do estado do Acre de como administrar, o processo de desenvolvimento e posto em prática em Rondônia é muito semelhante ao que ocorre no Mato Grosso e totalmente ao contrário do que se prega aqui no Acre, né? Porque aqui no Acre a gente prega o desenvolvimento em bases sustentáveis, com usos racionais dos recursos florestais. Isso parece que não soa muito bem para muita gente, né? Exatamente, porque caso de Mato Grosso também, né? Envolvido em diversos tipos também de escândalos, diversas operações da Polícia Federal. Eu quero até te dizer que eu preciso aqui fazer uma homenagem à Polícia Federal. Eu tenho que fazer aqui um tributo de gratidão ao trabalho dessa importante instituição pública do nosso país. A Polícia Federal, que no passado foi utilizada como polícia política, no meu entendimento agora, se redime e faz o que tem que ser feito. E outra, é no atual governo que a Polícia Federal trabalha sem ninguém estar dizendo, não, faz aqui, não faz ali. Não existe isso. A Polícia Federal está fazendo em qualquer lugar onde é preciso fazer, doa a quem doer, não quer saber se é filho, pai ou genro de ninguém. Está indo lá e está cumprindo a sua missão. Eu fico muito feliz com isso, parabenizo a Polícia Federal pelo trabalho que está fazendo. E, portanto, o nosso trabalho lá em Rondônia, que nós apresentamos esse relatório, entregamos uma cópia ao ministro da Justiça, ao presidente Lula, ministro Ellen Grace, ao Ministério Público e ao presidente do Congresso, e também deixamos aqui para a Polícia Federal de Rondônia, está aqui o nosso relatório. Inclusive, o superintendente da Polícia Federal recomenda o nosso relatório ao presidente Lula para ser acatado às indicações que nós fizemos no nosso trabalho. Só para lembrar, senador, as duas grandes operações da Polícia Federal que dizem respeito à nossa região, a Operação Novo Empate, aqui no Acre. Aqui no Acre, Aqui no Acre teve prisões, aqui no Acre, com empresários envolvidos com emissão falsa de ATPFs, enfim. E também essa Operação Dominó, que culminou com essa prisão de 23 pessoas lá no estado de Rondônia. E isso coloca o governo Lula como talvez assim nenhum outro em relação à investigação da própria estrutura pública, né? Nenhum outro. Eu quero até te lembrar que o
o nosso Procurador-Geral da República, o Brindeiro, na época, ficou apelidado como engavetador. Engavetador. Né? E os nossos, no atual governo, todos os procuradores da República trabalham livres para fazer o que tem que ser feito. Portanto, eu acho que este é o nosso trabalho. Eu quero até lembrar de que, às vezes, quando fala, está mandando prender fulano ou cicrano, às vezes é porque tem pessoas que insistem em querer trabalhar fora da legalidade. Todas as pessoas que trabalham dentro da legalidade, nós temos o maior prazer de ajudar, contribuir, de fazer as pessoas prosperar, porque quando ela trabalha direitinho, ela é uma pessoa bem-sucedida e gera emprego no Estado, gera dividendos, sabe, gera riquezas. Então, queria até separar, eu sempre procurei separar as operações do Pará, de Roraima, eu acompanhei muitas delas. Infelizmente, as pessoas que hoje até me odeiam em Rondônia, eu faço a questão que me odeiam mesmo, não quero nem ter aquele tipo de amizade. Os que me odeiam em Roraima, tomara, continue me odiando, porque aquele tipo de gente eu não quero perto de mim. Lá no Pará, do mesmo jeito. O caso da irmã Dorothy. Então, a gente fez uma CPI, fomos lá, botamos algumas pessoas, conseguimos provar que essas pessoas tinham que ir para a cadeia. E assim por diante. Portanto, eu acho que a gente tem que separar os maus comportamentos sempre daquilo que tem que ser feito. E essas pessoas que trabalham direitinho merecem, assim, apoio e ajuda, e com certeza essas são aquelas que nós estaremos juntos agora e sempre. Senador Super Machado, gostaria de agradecer a sua presença e desejando boa sorte nesse trabalho lá no Senado Federal, que possamos, de certa forma, ir cada vez conseguindo dominar, ou pelo menos extinguir, esse mal que é a corrupção. Obrigado a você, cara. Bom, e esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, obrigado pela sua atenção e contamos com ela no próximo encontro. Até lá.